Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, terça, dia de conhecer a produção industrial que foi divulgada bem cedinho, mas a gente vai falar de outros assuntos com vocês, porque tem também os cortes que foram anunciados agora com um pouco mais de detalhamento, inclusive de onde devem vir as receitas extras, além dos cortes, o que deve ser esperado por aí. Tem também o Pix automático, novidade do Banco Central, que começa a valer não agora, mas vai ser anunciada amanhã, então a gente já vai trazer alguns pontos para vocês, né, de alguns detalhamentos que também já foram feitos. Mas antes de tudo isso, vamos dar uma passada, uma passeada pela nossa agenda, enquanto vocês vão dando bom dia, contando para a gente de onde vocês estão falando. Então vamos ver o que já saiu e o que tem para sair hoje, porque tem bastante coisa na agenda. Principalmente que nem ontem, tá? Tem muito dirigente do Banco Central dos Estados Unidos falando hoje também. Então vamos ver o que tem aí já de manhãzinha na zona do euro, porque por lá saíram dois dados importantes. Saíram os dados de inflação, né, ao consumidor e o núcleo da inflação ao consumidor, e a taxa de desemprego também já foi conhecida às 6 horas da manhã. Mas não foi só isso. Teve o relatório trimestral das perspectivas globais da OCDE, que foi divulgado às 4 horas. CPI também, índice de preços ao consumidor da Turquia, né? Esse país que normalmente tem um índice de preços ao consumidor bem alto, inclusive acaba duelando com a gente ali no pódio dos rankings dos juros reais, né? Então, a Turquia hoje de manhã já divulgou essa inflação. O Brasil, às 5 horas da manhã, já divulgou também IPC-FIP no mês de maio, então aqui um pequeno termômetro do que podemos esperar para o IPCA, mas a gente não vai trazer o IPC-FIP, porque ele acaba aí ficando repetitivo com o IGPM, né, e com outras medidas que a gente traz aqui para vocês. O que mais que temos na agenda? Bom, como já falei, às 9 horas da manhã, saiu a produção industrial aqui do Brasil, a conhecida PIMPF, né? Produção Industrial Mensal, Pesquisa Industrial Mensal. E aí a gente tem essa divulgação sendo feita às 9 horas, até podem passar aí para o pessoal de casa acompanhar com a gente, porque além disso saiu o PIB do primeiro trimestre da África do Sul, esse saiu mais cedo, e às 11 horas da manhã, agorinha, sai o relatório JOLTS de abertura de vagas. A gente vai falar mais disso no fechamento de mercado, então eu nem vou entrar tanto nesse assunto. O que também tem nos Estados Unidos hoje? Encomendas à indústria, Departamento do Comércio também que divulga, agorinha, né? 11 horas da manhã. E aí começa na parte da tarde o que eu falei, né? Vai vir um monte de dirigente, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, do Fed, que vão falar hoje durante o dia. E aí o que eu sempre falo também vale hoje, né? Se você tem presidentes, dirigentes, autoridades monetárias, num geral, falando, né, em relação a algum país, independe do evento que aquela autoridade está. O que o mercado quer saber e o que normalmente os investidores e o público em geral quer saber é para onde vai a taxa de juros, qual a expectativa daquela autoridade monetária para a inflação. Então, normalmente são esses sinais que são buscados nesse tipo de pronunciamento. Então, vamos ver quem que fala hoje. Vamos passar aí para o pessoal de casa também acompanhar comigo, porque é bastante gente. Então, vamos lá. A diretora do Fed, a Lisa Cook, participa de uma conversa no Conselho de Relações Exteriores às 2h. O presidente do Fed de Chicago, o Austan Goolsbee, participa de uma rodada de perguntas e respostas da revisão econômica de meio de ano de 2025 de um jornal. A gente ainda tem às 4h30 a presidente do Fed de Dallas, Lori Logan, discursando na abertura de evento institucional do Fed. Então, como eu falei, a segunda parte da agenda estava bem tomada por esses pronunciamentos. E aí é o que eu acabei de explicar. Vale a sinalização aí que eles possam dar em relação ou à economia dos Estados Unidos ou à condução de política monetária, que é o que normalmente é buscado nesse tipo de fala. Aqui no Brasil, quem fica na centralidade é realmente a produção industrial. Nos Estados Unidos, a gente começa a ter esse olhar voltado para o mercado de trabalho, mas eu vou falar um pouquinho mais disso no fechamento, porque agora eu vou passar para o Diego, que já está lá na redação,
para ele dar bom dia para vocês, né? Já deve ter compilado aí os bom dias, saber de onde vocês estão falando. Vai dar bom dia para vocês e contar como é que fechou o mercado ontem. Diego, bom dia, como é que você está? Bom dia, Débora. Muito bom dia para toda a nossa audiência. Hoje tem uma enxurrada de bom dia, então vamos começar. Bom dia para a Gabriele, querida amiga minha, acompanhando a gente pela primeira vez. Seja muito bem-vinda à comunidade CL, seja muito bem-vinda ao Mercado Investimentos. Bom dia para as minhas queridíssimas Maria Helena e Gladys Garcia, telespectadoras fiéis do Mercado Investimentos. Bom dia para a Regiane Melo, falando diretamente do Rio de Janeiro. Bom dia para o professor Mário Nobre, de Olinda, em Pernambuco. Bom dia para o Wilson Antônio, de Itanhaém, em São Paulo. Bom dia para a Vilma Hoffman, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tá frio aí, Vilma? Deve estar congelando, né? Bom dia para o Wagner Moura, de Arthur Nogueira, São Paulo. Bom dia para a Maria Luzimar, também do Rio de Janeiro. Enfim, muito bom dia para todo mundo. Vamos fechamento? Seguinte, dia de ontem foi de pouca novidade, só que nem por isso passou batido. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira, começou até tentando reagir, mas perdeu força no meio da tarde. Caiu, perdeu 137 mil pontos e encerrou o pregão no menor nível desde 12 de maio. Fechou especificamente aos 136.786,66 pontos, com uma leve queda de 0,18%. Lá fora, o clima também foi de cautela, mas com uma reviravolta no final. As bolsas de Nova York começaram no vermelho, pressionadas principalmente por tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China. Mas bastou uma ajuda das gigantes da tecnologia e das empresas do aço para mudar o rumo. Com isso, o S&P 500 virou e subiu 0,41%, o Nasdaq acompanhou com uma alta de 0,67% e o Dow Jones fechou praticamente estável, mas no campo positivo, com um ganho de 0,08%. No câmbio, o dólar também dançou. Chegou a bater uma mínima de R$ 5,66 pela manhã, mas terminou com uma queda de 0,77% a R$ 5,67. No acumulado do ano, a divisa já caiu mais de 8% frente ao real, que é um destaque especial entre as moedas da América Latina. Débora, vou passar para você, mas eu queria entender especificamente como que as gigantes da tecnologia e as empresas do aço ajudaram a reverter o rumo lá nas bolsas de Nova York. Vamos lá, boa pergunta do Diego, hein? Por que essas empresas mudaram rumo em Nova York, né? Porque o dia não estava tão assim no positivo, elas acabaram indo para o positivo, tanto que o Dow Jones, que nem tem esse peso tanto da tecnologia, ficou ali bem perto do 0 a 0, né? Foi para o terreno positivo, sim, ficou com 0,08, mas ficou ali na corda bamba. Então, o que aconteceu? Saíram os dados, né, os resultados corporativos das empresas de tecnologia e mais de 80% delas, se não me engano, mais de 86%, mas aqui vamos jogar 80% para cima, porque aí eu sei que não lembro o número quebradinho agora, mas mais de 80% das empresas de tecnologia tiveram resultados corporativos considerados positivos no último trimestre. Então, isso acabou levando as empresas de tecnologia para cima, puxaram as empresas de tecnologia para cima, e as bolsas que acabam tendo mais essa exposição responderam mais rapidamente também. Então, a Nasdaq acabou subindo bastante, S&P 500, que também tem alguma participação ali de tecnologia, não é uma bolsa focada nisso, mas também tem ali a sua participação, o seu subíndice, né, de tecnologia, também acabou indo para o positivo. E por que as empresas de aço, que aí sim também poderiam ter uma participação, inclusive aqui no Brasil, em alguns casos, puxaram os índices para cima, os mercados para cima ontem? Esse é um ponto bem importante, que essa semana a gente começa a semana de volta com as tensões entre China e Estados Unidos. A nossa novela Tarifa Fatal saiu da pausa e voltou a ter uma nova temporada. Então, a gente começa a ter essas notícias rondando novamente de que pode ter alguma mudança na política tarifária entre Estados Unidos e China, algo que estava ali em compasso de espera. Só que com isso também veio a possibilidade, ou pelo menos foi aí aventado, que Donald Trump poderia subir mais a tarifa do aço e do alumínio para outros países. E aí quem produz nos Estados Unidos se beneficia. Então, empresas de aço, né, que não são ali tantas, já que os Estados Unidos importa bastante, mas tem algumas empresas de fora, inclusive, que foram para os Estados Unidos produzir. E aí essas empresas de aço acabaram também indo para o setor, né, as siderúrgicas, elas acabaram indo para o terreno positivo
e levaram com eles os índices. Aqui no Brasil, por exemplo, os destaques de ontem, se a gente vai ver as empresas que mais subiram, foram aquelas também ligadas à siderurgia, à metalurgia, e acabaram ficando, né, entre os destaques positivos as que têm planta nos Estados Unidos, caso da Gerdau. Então a Gerdau ela ficou com o primeiro e o segundo lugar entre as maiores altas, a Gerdau e a Gerdau metalúrgica ali, né, porque são duas Gerdaus diferentes. Então as duas subiram bastante e acabaram se beneficiando dessa notícia, porque elas têm a planta lá. Por mais que seja uma empresa brasileira, a planta da Gerdau está nos Estados Unidos. Então você acaba tendo esse impulsionamento, né? O Ibovespa ele teve um dia meio morno, meio sem novidade. O que está ainda impactando muito aqui, acreditem ou não vocês, né, é o IOF. O IOF ainda é um fantasma, né, é o imposto oficial fantasma aí, porque ele ainda está rondando o mercado financeiro. E acabou também ontem trazendo um sentimento de incerteza, se vai mudar, se não vai mudar. Tem todo o impasse em relação ao Congresso e o governo para decidir os rumos do IOF. Então a gente deve continuar tendo essa novela também acontecendo por mais alguns dias. E isso também acabou mexendo com o humor aqui. Mas lá fora, né, a razão das empresas de tecnologia terem levado o índice para cima foi justamente esse balanço mais positivo das empresas ligadas à tecnologia e também em relação ao aço. A gente olha aí, é a tarifa que está voltando, pode voltar e voltar mais forte, e isso iria prejudicar as empresas que estão fora dos Estados Unidos, mas beneficiar as que estão dentro, caso aí da nossa brasileira Gerdau. Então, esse foi o movimento do dia, apesar de um dia sem novidades, sem muita coisa. Foi um dia aí que teve ainda alguns pontos positivos, alguns pontos importantes para a gente ficar de olho. Outra coisa que eu falei que eu ia falar no fechamento para vocês é em relação ao mercado de trabalho nos Estados Unidos, porque a gente entra naquela semana que saem uma série de dados em relação ao mercado de trabalho. Então vai sair JOLTS, vai sair ADP, vai sair payroll. E quando a gente tem essa série de dados que são muito olhados pelo Banco Central para tomar decisões, isso acaba também ficando bastante na centralidade. Então, apesar de tudo, né, dessa movimentação, ainda existe um compasso de espera, né, um modo soneca ali, do mercado tentando esperar mesmo, né, não tomando nenhuma decisão, nenhum posicionamento muito forte, enquanto esses dados não forem divulgados, porque eles podem mudar o rumo da política monetária e podem mudar o rumo do mercado também. Então, fica todo mundo meio que esperando os dados de mercado de trabalho saírem, para aí sim tomar suas posições e suas decisões. Então, a gente tem uma semana de dados bem importantes de mercado de trabalho nos Estados Unidos, e por isso que eu falei que eu não ia entrar tanto ali no relatório JOLTS, porque eu ia falar dele depois. Mas agora todo mundo está querendo saber qual que é a expectativa do mercado para a nossa PIM-PF, a nossa pesquisa da indústria. Diego, conta pra gente, o que o mercado estava esperando para resultado de produção industrial nesse mês? Pois é, Débora, antes da gente entrar propriamente na pesquisa mensal da indústria, vamos dar uma olhadinha nas projeções do mercado e ver se dessa vez eles erraram, se acertaram, né? Como é que ficou ali no 0 a 0, né? Já adianto que tem muitas projeções, aliás, achei isso interessante, mas vamos lá. A mediana das projeções aponta uma alta de 0,5% no mês, depois de um avanço mais forte em março de 1,2%. Os analistas estão estimando desde uma queda de 0,6% até uma alta de 1%. Na comparação com abril do ano passado, isso é, na comparação interanual, a produção deve subir 0,4%. Isso, claro, num ritmo mais fraco que os 3,1% registrados na comparação interanual em março. O destaque desse mês deve ficar para a indústria de veículos e esse bom desempenho deve impulsionar positivamente o resultado geral da indústria. Outros setores também devem ajudar, como petróleo, etanol, gás natural, que vem mostrando sinais bem positivos. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, o cenário ainda é de cautela. Ainda assim, o consumo ligado à construção civil segue firme e isso também deve dar algum fôlego à indústria nesse começo de segundo trimestre. Agora, Débora, vamos ver. Acertaram? Erraram? Como é que ficou? O mercado errou, né? De novo, né? E errou. Não foi tão por pouco dessa vez. Dessa vez errou um pouco mais, porque tanto a média quanto a mediana elas estavam mais altas e a produção industrial veio abaixo do esperado.
ainda que os motivos aí apontados pelo mercado tenham tido sim algum protagonismo, a magnitude, dessa vez foi o contrário, né? A magnitude acabou equivocada. Então o mercado jogou a produção industrial para cima e ela veio abaixo aí do esperado. Então vamos ver, né, o que mexeu mesmo com a produção industrial, qual foi o comportamento dela de fato e quais foram aí os pontos de destaque dessa indústria no mês de abril, porque a gente está olhando para abril. E para quem lembra, quem assistiu ontem, eu mostrei aquele gráfico do PMI, né, que é o índice de gerente de compras, que é um termômetro da produção industrial. E para quem também assistiu ontem e lembra, estava em declínio, né? Ainda não tinha entrado na contração, porque a contração ela está prevendo já para o mês de maio, e a gente está olhando a produção industrial de abril. E o que o PMI mostrava para a gente? Uma produção industrial em declínio, mostrando que até o mês de abril a produção industrial estava expandindo, mas num ritmo menos acelerado, um ritmo mais lento do que nos meses anteriores. E é justamente isso que a produção industrial mostra para a gente. A produção industrial ela veio patinando por vários meses e aí você tem um mês passado muito bom, até recuperando alguns setores, então um salto ali no mês passado, só que agora com uma base de comparação alta no mês de março, o mês de abril acaba patinando. Então vamos ver aí como é que ficou a produção industrial nesse mês de abril, com os dados na tela para vocês. Então a produção industrial, como eu falei, em relação ao mês passado, ela ficou quase no 0 a 0, ela patinou, ela subiu 0,1%. E isso mostra justamente o que eu estava falando do PMI. É uma alta, ainda está crescendo? Ainda está crescendo, mas já começa a diminuir o ritmo. Ou pelo menos continua patinando como antes, algo que o PMI conseguiu mostrar ali com até uma certa assertividade, porque no mês passado eles tinham errado porque o declínio foi contínuo. Mas agora a gente volta a ver esse comportamento e mostrando aí que talvez o mês de março tenha sido até um mês um pouco mais atípico, até pela composição de fevereiro. Fevereiro acaba tendo menos dias, a gente tem algumas indústrias que ficam paradas e isso fez com que a produção subisse em março, mas não manteve o fôlego no mês de abril. E é justamente o que está aí na tela. Em relação ao mesmo período do ano passado, então abril de 2024, o que a gente tem aí? Uma queda de 0,3%, então um recuo da indústria em relação a abril. Então, considerando que foi a produção industrial de abril do ano passado e a de abril desse ano, a desse ano recuou e está para trás. No acumulado do ano, a gente ainda tem um acumulado de 1,40 só nesse ano de 2025, muito aqui puxado pelo salto de março, porque os outros meses foram mesmo um pouco mais mornos, e aí o acumulado em 12 meses em 2,40, mostrando que se a gente também pegar uma janela maior, pegar 12 meses de janela, não está tão mais alto do que 1,40 não. Então isso mostra o quanto também está concentrada a produção industrial em alguns meses, e nos outros ela fica ali muito perto do zero, ela dá saltos em alguns momentos, e nos outros ela fica com zero, que leva esse acumulado em 12 meses para 2,40, não tão acima dos 4 aí primeiros meses do ano. Agora vamos ver como é que ficou, né, o comportamento por atividades, porque aqui a gente está olhando de forma muito ampla, mas o que a gente também precisa ver é se essa produção industrial ela foi mais homogênea, se não foi, se foi desigual, quais setores puxaram a produção industrial para cima. Então vamos ver aí pelos setores, pelas atividades, como é que ficou essa abertura de produção industrial. Vamos botar aí na tela para o pessoal de casa acompanhar comigo, porque senão eu fico falando aqui e um monte de número, né? Aí já viu. Alimentos subiram 0,1, não tiveram uma alta tão grande. Bebida sim. E pasmem vocês, produção de refrigerante e chopes subiram aí e puxaram a indústria das bebidas para cima, que teve uma alta até considerável de 3,6%. O setor têxtil, né, o ramo têxtil subiu 1,1%, também aí mostrando alguma força, mas o de vestuário caiu 1,3%. Produtos de madeira 1,1%, papel e celulose 3,1% de queda, derivados de petróleo e biocombustíveis 2,5%, e os produtos farmacêuticos que tinham dado aquele saltão no mês de março, agora na comparação mês a mês, também andaram para trás, porque a produção foi muito alta,
né, foi até um pouco fora da curva ali nos produtos farmacêuticos. Quando a gente olha os acumulados em 12 meses, a gente tem um cenário um pouco diferente, porque por mais que o vestuário, por exemplo, tenha caído, nos 12 meses ainda está num crescimento, ainda está positivo. O têxtil ainda sobe 7,6%, mas olha ali, os derivados de petróleo caíram e também estão com um acumulado de 0,9%. Então, em 12 meses, eles ainda não estão no positivo. É um setor que está sofrendo bastante. Papel e celulose, apesar da queda, ainda fica com um restinho de positivo, ainda tem algum fôlego de crescimento, mas aqui também quase no 0 a 0. A gente começa a ver, né, alguns setores que estão começando a desacelerar, né? E aqui muito por conta de alguns efeitos vindos de juros. É um consumo menor das famílias, uma expectativa de consumo menor das famílias, uma inflação também que está pegando ali o poder de compra das famílias. Isso faz com que as expectativas de demanda, que é muito o que o índice dos gerentes de compras estavam mostrando para a gente ontem, a expectativa de demanda caindo, a indústria não vai ficar colocando o pé no acelerador e produzindo mais. Provavelmente ela vai começar a recuar e vai começar a pôr o pé no freio em alguns setores que tenham mais essa sensibilidade. Mas vamos ver aí o segundo gráfico, porque tem mais atividade, não tem só essas, tem mais outras atividades. A metalurgia, aqui é um ponto bem importante. A metalurgia caiu no mês passado tinha ficado positiva, mas agora cai 0,5%. No acumulado em 12 meses ainda cresce, né? Então no acumulado ainda tem uma alta de 4,2%, mas aqui um grande termômetro também da economia, porque a metalurgia ela é um dos primeiros setores que acaba sendo demandado quando você tem essa expansão de atividade, ou quando você tem uma pretensão de aumento de capacidade produtiva, quando você quer fazer investimento em infraestrutura. Então, a metalurgia ela é um termômetro muito ligado a esse tipo de expansão. Se você tem uma metalurgia em queda, isso quer dizer que pode ser que esses setores já estejam mostrando algum sinal de alerta. Ele é um excelente termômetro para isso. Equipamentos de informática subiram 1,2% e continuam com um acumulado alto. Máquinas e equipamentos também aqui, ponto importante, porque a gente está falando de máquinas e equipamentos que também são usados para capacidade produtiva, caíram 1,4% nesse mês, mas ainda tem um acumulado no ano de 6,1%. Lembrando que máquinas e equipamentos, quando apareceram nas outras pesquisas, normalmente eram máquinas e equipamentos voltados para o agronegócio. Esse também é um ponto que a gente precisa frisar, porque mostra que a nossa produção está indo voltada para o que está crescendo aqui no país, que está se recuperando, que é o agro. E a gente sabe que um PIB concentrado em agro também traz alguns problemas, mas nesse mês nem essas máquinas e equipamentos subiram, elas caíram. Veículos, que era justamente o que o mercado estava apontando, por conta das pesquisas anteriores, né, que tinham mostrado uma alta bastante grande aí no setor de veículos, nessa atividade, a expectativa era que veículos puxassem para cima mesmo, e foi o que aconteceu, 1% de alta, com acumulado de 11%. Então, ainda a produção de veículos continua aquecida aqui no Brasil, apesar da restrição de crédito que a taxa de juros já está trazendo. Até porque veículo acaba tendo uma taxa um pouco menor, por conta da garantia que é o próprio veículo. Móveis também é um setor que o brasileiro, quando compra, então vamos supor que a indústria está produzindo os móveis. Ela vai formar o estoque, ela tem que vender isso para a loja tem que vender para o consumidor. Se a loja não vende para o consumidor porque o consumidor não compra, ela não vai comprar da indústria, a indústria não vai produzir mais. Então aqui também é um setor que tem bastante sensibilidade a juros e que já começa a mostrar também algum sinal de fraqueza nesse mês. Cai 3,7%, mas ainda tem um acumulado, porque nos meses anteriores teve uma produção grande, provavelmente já está formando estoque e agora a indústria está botando o pé no freio também. Agora vamos ver pelas grandes categorias, estão vendo bens de capital, intermediários, de consumo, porque isso também diz bastante sobre como está a nossa economia, porque bens de capitais são bens que produzem outros bens. Então a gente está falando de um bem que vai produzir bens para normalmente investimento. Sobem nesse mês, tem um acumulado de 12 meses de 8,3%. Então, apesar da metalurgia, os bens de capital ainda estão ali positivos nesse mês. Os bens intermediários, né, que acabam sendo até um intermediário ali, como o próprio nome diz, 0,7% de alta, mais um acumulado em 12 meses de 1,9%. Os bens de consumo, e aí que podem ser divididos entre duráveis, semiduráveis e não duráveis, caem 1,6%, mas ainda tem um acumulado de 2,4%, mas mostrando também uma certa desaceleração.
E os bens de consumo duráveis aqui, aqueles que também são mais dependentes de crédito, a gente estava falando de bens que duram, então que você não compra com tanta recorrência. Normalmente, o que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em bens duráveis? Televisão, geladeira, enfim, bens que você não vai consumir sempre. Eles são duráveis e que dependem também mais de crédito, porque são mais caros. 0,4 de alta e 11,3 no acumulado. Então, eles também tiveram uma expansão, recuperaram bastante o fôlego e agora começam a ter um sinal de desaceleração, tanto pelos juros, quanto também, talvez, por essa formação de estoque, por conta dos juros que já estão fazendo efeito lá na ponta final do consumidor. Bens de consumo semiduráveis e não duráveis tiveram queda nesse mês de 1,9 e o acumulado já está desacelerando também. Então, aqui a gente vê uma indústria focada em alguns pontos, né? Quando a gente vê os setores que ficaram no positivo e no negativo, até principalmente no ano, né? No acumulado do ano, a gente vê vários setores desacelerando já diminuindo e recuando a sua produção, e isso é um sinal realmente de alerta, porque pode ser que a gente comece a ter agora essa desaceleração da indústria por essa expectativa de que o consumidor lá na ponta não vai consumir, que não vai ter empresas ali para comprar e demandar esses bens no meio, e aí a indústria já está colocando um pé no freio. Vamos ver se ela vai continuar patinando desse jeito ou se ela vai conseguir respirar nos próximos meses. E a gente não pode deixar de lembrar que março foi um mês de salto. Então é normal também que a gente tenha esse ajuste. Mas aqui um sinal de alerta para a indústria. Como a gente tem pouquíssimos minutos para falar aqui, vamos falar rapidinho dos cortes. Diego, conta pra gente que cortes são esses, né? Porque parece que vai passar a tesoura aí, tá passando o facão da fazenda, né? Pois é, Débora, você me perdoa, inclusive, por esse termo que eu vou usar agora, mas o nosso compromisso aqui é com a verdade, doa quem doer, então eu vou falar. Haddad, mãos de tesoura, ataca novamente, isso porque a gente está em época de festa de São João, nem é Halloween ainda. Para quem não ficou sabendo, na semana passada, o Planalto anunciou um bloqueio de 31,3 bilhões de reais em despesas discricionárias. Essa medida veio junto com o aumento do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, mas o mercado deu uma surtada, para dizer o mínimo, né, com o aumento do IOF. Teve banqueira apitando o zap-zap do Haddad, foi um horror, e agora, inclusive, tem o próprio Galípolo, presidente do Banco Central, indicado pelo presidente Lula, criticando severamente a medida. Enfim, conseguiram o que queriam: segurar os gastos e manter as contas dentro das novas regras fiscais. Desse total de 31,3 bilhões de reais, 10,6 bilhões são cortes diretamente ligados ao limite de gastos. Já os 20,7 bilhões restantes são contingenciamentos, o que significa que podem ser liberados se a arrecadação melhorar ao longo do ano. Os números demoraram, mas chegaram. A divulgação só veio agora por causa do atraso na sanção do orçamento. Débora? Vamos lá, né? Vamos entender principalmente de onde vão ser tirados, né, ou contingenciados ou bloqueados esses recursos, porque eu acho que esse é o mais importante. A gente sabe que a magnitude é grande, né, que foi maior, inclusive, que eu esperava. Sabe o que pareceu? Sabe quando você vai no cabeleireiro e fala, corta só as pontinhas? Só que você sai de lá com um cabelo pixie, assim, né, daquele bem curtinho. Então, foi isso. A Fazenda, o mercado estava falando, corta só as pontinhas. Só que a Fazenda foi lá, a Haddad Mãos de Tesoura foi lá mesmo e meteu a mão na jardinagem e cortou mais do que se esperava. Bloqueou e contingenciou mais do que se esperava. Mas de que ministério? De que pasta? Porque isso que é importante no final das contas. Então, vamos ver aqui rapidinho, para fechar o programa, que pastas que vão ser mais afetadas, e amanhã eu falo dessas atividades, né, recursos extras que devem entrar aí para tentar balancear. Então vamos ver de onde vai sair o dinheiro. Ministério das Cidades deve ter um corte de 4,2 bi, Ministério da Defesa de 2,5 bi, da Saúde de 2,3 e Desenvolvimento Social de 2,1 bilhões. Do total de 31 bilhões, 7 são de emendas bancadas, 24 incidem diretamente sobre despesas de ministérios e os cortes mais significativos estão aí, que foram os que eu falei. O Ministério da Saúde sofreu com um corte mais relevante, porque foram 5,9 bilhões, sendo 3,6 em emendas de bancada e 2,3 em despesas discricionárias do Executivo. A única coisa que não é discricionária mesmo é a tesoura. Então aqui a gente vê de novo o Ministério da Saúde aparecendo, o Ministério do Desenvolvimento Social, que eu poderia apostar que não ia ficar de fora. Então a gente vê, né, de novo aqui, claro que tem outros ministérios sendo afetados, tem o Ministério da Defesa na conta também,
mas saúde e desenvolvimento entrando aí. Até fiquei surpresa, né, que a educação não está entre os maiores, porque normalmente quando tem contingenciamento, a educação sofre bastante também com esse tipo de bloqueio, de contingenciamento, porque acaba não conseguindo ter dinheiro ali para as contas mais do dia a dia ali, né? Então, a gente agora vai esperar, né, o próximo detalhamento que vem, mas aqui, né, a gente tem o protagonismo de novo, ainda que tenha parte de emendas de bancada na saúde, a gente tem parte que é de despesa. E aí a grande questão é o que está dentro do Ministério da Saúde que pode ser afetado. E isso ainda não tem o detalhamento, por isso que eu falei. Por exemplo, farmácia popular. Então a gente precisa ficar de olho para ver se essa corda vai romper de novo para o lado mais fraco. Né? Vai romper na saúde popular, é daí que vai tirar algum contingenciamento? Em outro tipo de despesa? Então está todo mundo esperando esse detalhamento junto a um desfecho da novela do IOF. Então amanhã eu trago os dois para você. A gente fala do restante aí do bloqueio, porque agora já vai estourar o meu programa, e eu falo também aí do IOF, porque está um novelão e provavelmente amanhã teremos atualizações. Então é isso, gente. Antes de me despedir, eu só vou convidar vocês para entrarem na nossa live amanhã do Milhão, que vai acontecer às 7 horas da noite. Então fiquem ligados, porque vai ser uma comemoração coletiva aqui com toda a nossa comunidade. Então, mega live do ICL, 1 milhão de inscritos contra a extrema-direita, 4 de junho, conhecido como amanhã, às 7 horas da noite. Clique em receber a notificação para não esquecer e não ficar de fora dessa. Agora eu vou entregar para os meus vizinhos de cima. Rolê ICL já estão prontos para receber vocês, Guga Noblar e William De Luca. E eu volto amanhã com as principais notícias do dia que mexem com o seu bolso, com a nossa bolsa, com as nossas vidas e com as dívidas de hoje. Um beijão e até lá, pessoal! R$1,5 milhão. Esse é o investimento que o ICL vai fazer em projetos de impacto. Mais de 1.000 empresas do país inteiro entraram na disputa para ter seus negócios transformados. Mas só 7 empresas vão ser escolhidas. 4 empresas recebem R$125 mil, 2 empresas recebem R$250 mil e uma empresa vai receber um investimento de R$500 milhão. Não é matemática, não é cálculo, é conhecimento do seu negócio, porque cada negócio é um negócio. Uma coisa que venda bem e que o consumidor queira comprar. Tantas frentes no negócio. Em qual focar? Muito orgulhoso disso que a gente está construindo junto, sabe? Isso tudo é muito especial. Quanto mais você fica nervoso, mais você trava o seu cérebro. Explorar um pouco nessa visão de marketing digital. E eles vão decidir se cada empreendedor passa ou não passa para a próxima fase. Tem gente que não sabe o buraco que tá. Eu queria lembrar que empreender é coisa séria, investir é coisa séria. É um momento difícil, mas o jogo precisa seguir. Topa ou não topa negociar com a gente?